Quem se distrai do propósito se afasta da promessa. Eu quero falar sobre o perigo das distrações hoje. O perigo da distração. Quem se distrai se afasta da promessa. Bispo, eu não vou poder me distrair nunca. Não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando sobre você manter o foco e tomar muito cuidado com as distrações. Por quê? Porque a distração, ela pode fazer parte da sua vida e você vai se envolvendo, e quanto mais você se distrai, mais você vai ficando distraído com tudo. Então tem muitas coisas hoje que nos levam a querer a distração e não a concentração. As distrações e a concentração. Quando a pessoa está concentrada, está focada, está com objetivo, está com propósito, ela está com um alvo, que é Jesus, que é os seus sonhos, que é a vida com Deus, que são os seus negócios, mas a distração pode anular tudo isso. Então vamos falar sobre o perigo da distração. Deixa aí nos comentários agora. Nada vai me distrair. Por quê? Não estou querendo dizer que você não tem um momento de distração. É normal, qualquer ser humano, qualquer um de nós. Temos os nossos momentos que a gente está distraído. Mas essa distração pode te levar... Qual a consequência? Se você se envolver dia após dia, de manhã, de tarde, de noite, você não vai produzir. Não vai ter frutos, não vai ter resultados. E aí é que está o problema, aí é que está o perigo. Então vamos lá, olha só. Primeiro, a distração, ela é uma arma sutil que não destrói de uma vez. Mas ela enfraquece pouco a pouco, é o que eu estou falando. O diabo sabe que se não puder te destruir, vai tentar te distrair. O que está provocando a sua distração? Pouco a pouco você vai se distraindo com as coisas. Pouco a pouco. Vai tirando a sua concentração. Vai tirando o seu alvo, o seu foco. E geralmente a gente se distrai com aquilo que não traz nenhum progresso. Por isso, até as nossas brincadeiras, nos nossos momentos de entretenimento, a gente tem que estar vigilante, atento, para não sermos pego de surpresa. Então, quero falar sobre isso. Deixa aí nos comentários. Nada vai me distrair. Não vou perder o meu foco. Deixa o nome da sua família, o nome dos seus familiares. Daqui a pouco nós vamos orar por você. Daqui a pouco eu vou orar. Daqui a pouco nós vamos determinar aqui e orar por todos. E se você está sofrendo, eu me coloco à disposição. Esse número do WhatsApp é o número que eu atendo as pessoas que precisam de socorro, que precisam de ajuda, que é o 919-729636, 0 operadora 11. Se você quiser falar comigo, você pode entrar em contato. E na descrição aí do vídeo, temos o grupo de oração. Esse grupo de oração está sendo muito importante para as pessoas, porque ali as pessoas recebem mensagens, as pessoas recebem direções, as pessoas recebem as direções que o Espírito Santo me dá, à luz da palavra dele, e eu vou passando. E ali eu estou orando, atendendo todas as pessoas. Ninguém vai ficar falando com você, ninguém vai ficar mandando mensagem para você, só as mensagens que o Espírito Santo tem através de nós para você. Está dando para você entender? E você ficar mais concentrado nas coisas de Deus. Por quê? Você vai para o trabalho. Lá no trabalho tem os momentos de distração, tem as coisas que te distraem. No computador tem as coisas que te distraem. No celular tem as coisas que você vai se distrair. Então, seja vídeo, seja ficar vendo coisas no Instagram, no Facebook, em outras redes sociais, e aí? No YouTube. Então, se você fica ali o dia todo, seja esses joguinhos, seja essas conversas, né? Às vezes conversa no WhatsApp com alguém, sabe? E não traz nenhum progresso, não traz nenhum avanço. Vamos lá.
olha só, a distração é uma arma sutil que não destrói de uma vez, mas ela enfraquece. E pouco a pouco a pessoa, o diabo vai, sabe, se não puder te destruir, ele vai tentando te distrair. Distração é tirar os olhos de Jesus. Pedro andou sobre as águas, enquanto estava focado, mas afundou quando olhou para o vento. Sansão se distraiu com os prazeres e perdeu a sua unção. Excesso de redes sociais, entretenimentos que roubam o tempo de oração, relacionamentos tóxicos que desviam do chamado. Então olha só como a distração pode minar pouco a pouco um relacionamento tóxico. Não é um relacionamento só sentimental, conjugal, sexual, não. É de amizade com certas pessoas. Certos tipos de conversas no WhatsApp. É seu amigo, mas tá bom. O que está acrescentando? As redes sociais. Você ficar ali horas e horas no Instagram, no Facebook, horas e horas vendo vídeos. Você está aprendendo, você está evoluindo, você está crescendo. Então, olha só o perigo. É a mesma coisa, o perigo da incredulidade, o perigo da ansiedade, o perigo da infidelidade e hoje estamos falando do perigo da distração. Muitas coisas querem distrair a gente. Temos que estar atento e alerta para não sermos pegos de surpresa e termos a nossa vida destruída. Vamos lá. Foco é espiritual. Quem mantém os olhos na promessa não será confundido. Então, manter o foco é muito importante. E aí, o que acontece? Você se torna coluna. Você se torna coluna no lugar que você permanece, não se desvia, assim é o servo fiel. Não se deixa distrair porque sabe que a sua missão é maior do que qualquer distração momentânea. Então, quando você está concentrado e não distraído, a concentração e não distração, você não está envolvido com a distração, mas tem concentração, então você se torna coluna. E essa coluna que a gente vem falando é que dá sustentação, que faz você ser forte, que faz você avançar, que faz você crescer, que faz você desenvolver. Então deixa o seu like aí agora, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, compartilha sobre isso, porque quantas pessoas perderam família, perderam tudo, porque começaram a se distrair com coisas fúteis, banais, e perderam a fé e perderam a unção, como Sansão se distraiu. Entregou o pacto que ele tinha, o voto que ele tinha com Deus, foi quebrado por causa de uma mulher que o seduziu. Como Pedro se distraiu de tirar os olhos de Jesus. O coração nosso ele é enganoso e ele quer emoção, ele quer sentimentos, ele quer, sabe, benefícios que trazem sensação de bel prazer. E muitas vezes esses bel prazeres são distrações que nos afastam de Deus. E pouco a pouco o mal vai entrando, pouco a pouco o mal vai te destruindo, pouco a pouco, daqui a pouco entra mentira, infidelidade, traição, discórdia, descontentamento, porque você está distraído e você não produz, você não consegue ser produtivo, você não consegue avançar, você não consegue crescer. Então como que você vai se tornar coluna? Como? Como você vai se tornar coluna? A coluna ela é estável, ela é firme. E nós temos que manter o nosso propósito firme com Deus. Coluna que dá sustentação, que traz essa força. E você vai se tornar inspiração para outras pessoas e outras nações e outras gerações. E uma força que você vai ter para vencer. Então, quando você não deixa a distração, mas tem concentração, não, repito, não quero dizer aqui que não vai ter um momento de distração, tem um momento que tem a distração com os amigos, num futebol, num churrasco, num passeio, num aniversário, numa comemoração, e isso é merecimento, porque Deus deu isso pra gente. Só que agora se tornou vício,
Você só quer andar distraído com as coisas e não produz, não cresce, não desenvolve, não evolui. Porque assim, aquilo que te distrai, daqui a pouco você quer mais. Daqui a pouco você quer mais. Porque você sempre quer estar distraindo. Porque a sensação é prazerosa. A sensação da distração, ela é prazerosa. É satisfatória. Mas nem tudo aquilo que é satisfatório traz resultados bons, hein? Então, temos que estar atento. E quando temos esse entendimento, aí se tornamos coluna. E aquilo que eu venho falando, nós temos hoje 7 igrejas. E pessoas que estão aliadas conosco no objetivo do ganho de almas. Pessoas que se tornaram voluntários, obreiros, servos, pastores, que têm o objetivo do ganho de alma. Que estão conosco nesse espírito de crescimento, de avanço. Agora, é muito importante que você entenda sobre isso, que você pratique isso e viva isso. Se você agora me acompanha, Deus está te dando oportunidade para que você se torne uma pessoa diferente, abençoada e forte no reino, no propósito. É lógico que a pessoa que está distraída ela vai querer se envolver com Deus, vai querer crescimento espiritual. O que distrai? Os entretenimentos que existem nesse mundo. Você não pode ir numa praia? Pode, você pode ir para a praia, você pode ir para o shopping, você pode ir para o cinema, você pode ir almoçar, você pode passear, você pode ir numa festa. Mas eu pergunto para você, todo dia, toda hora, todo momento, todo instante, é isso que Deus quer? Essa é a vontade de Deus para você? Essa é a vontade do Espírito de Deus para você? Não, você pode ir para a praia, você pode ir no cinema. Só que não é algo que já se tornou um vício. Então você tem equilíbrio, você é uma pessoa equilibrada. A pessoa equilibrada. Equilibrada. Você é uma pessoa equilibrada. Você não é uma pessoa desequilibrada. Como também você não é aquela pessoa que só trabalha. Não, você tem o seu momento de lazer, um momento de distração, de relaxamento, que você está ali relaxando, descansando. Tá dando para você entender como que é um perigo a distração? Porque é uma coisa insaciável. A gente quer mais, quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. E mais, e mais, e mais, e mais, e é uma coisa insaciável para a gente. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela só quer coisas desse mundo, ela não quer as coisas espirituais. Então não deixa nada, aquilo que está realmente te escravizando, porque você já se tornou escravo. A distração faz a gente ser escravo. Então, anota isso aí, distração e concentração. O perigo da distração, rapaz. Aí famílias, casamentos, lares, rapaz, o homem mais forte do mundo caiu porque se distraiu. Se entregou para uma mulher. Está escrito, não entregue a tua força a uma mulher. Não entregue a sua força à mulher. Quantos homens valentes perderam reinados, perderam governos, perderam bens, perderam tudo porque entregou a força a uma mulher. Distração. Quantos começaram a afundar porque deixaram de olhar para Deus e começaram a olhar para as circunstâncias, para os problemas? Distração. Aquilo que vai te distraindo. Que tira o teu foco, que tira a tua concentração. Então, você quer ser uma coluna forte, firme? Não deixa se distrair não, porque você tem missão. A distração é momentânea. A missão é eterna. É para sempre. É continuidade, é contínua.
E aí você não está perdendo tempo, você se torna coluna. E como nós temos as igrejas, e como eu tenho fé que nós vamos levar esse projeto de Deus, porque não é um projeto meu, para todos os continentes, para todos os lados aqui no Brasil, todos os territórios, todos os estados e também cidades. É lógico que sozinho não tem capacidade disso, tem que ter o mover de Deus, tem que ter a ação de Deus, tem que ter pessoas leais, pessoas honestas. Agora, entenda como que isso vai acontecer. Através do seu dízimo, da sua oferta. Dízimo não é perda, é proteção. Quem é fiel no dízimo coloca a sua vida, família, finanças debaixo de uma cobertura de Deus. Malaquias 3:10, versículo 11. Não é sobre dinheiro, é sobre segurança espiritual. Eu sei que tem muitas pessoas que criticam o dízimo, que não concordam, que não aceitam. Mas dízimo é segurança, é proteção, é estar debaixo da cobertura de Deus. As pessoas pagam caro por um seguro, mas você quer ter uma família, um casamento, seja fiel a Deus. Dízimo não é dinheiro, não é sobre dinheiro, é sobre obediência à palavra dele. Não é uma imposição, é um mandamento. Mas o primeiro dizimista, nem existia lei, que foi Moisés, que foi Abraão. A lei do dízimo foi criada na época de Moisés. E não é algo do Antigo Testamento. É algo do Novo Testamento também. Porque Jesus citou. Jesus falou. Dais o dízimo disso, daquilo e desprezai. Do cominho. Está aqui, ó, Mateus 23. Quando ele fala lá para os religiosos, ele deixou muito claro, Mateus 23, versículo... Ele disse aqui, ó, 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante, a lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, quantas pessoas estão querendo viver na justiça, está tendo misericórdia, tem fé, quer a justiça, o juízo, quer a lei, mas despreza, omite. Então, é falta de equilíbrio, nenhuma coisa e nem outra. Faz uma coisa e despreza a outra, ou é dizimista, mas despreza a misericórdia, despreza o amor, despreza a justiça, despreza a fé. Não, as duas coisas estão conectadas. Isso é de pessoas que são fingidas e falsas, que falam mal. Mas você nunca vai ser obrigado. Mas é um ensinamento. Como as ofertas, é uma semente que nunca morre. Uma semente no altar que se transforma em colheita no futuro. Toda vez que você ofertar, Deus aciona a lei da multiplicação, é a lei da semeadura. Então agora, você que quer, sabe, fazer parte desse projeto e quer me ajudar a chegar em todos os continentes e quer ver esse projeto da Igreja Nação, você quer fazer parte disso, você quer ser coluna, estar junto comigo nesse espírito, nessa fé, sabe? E você quer ver o reino de Deus chegando às pessoas. Então, não se sinta obrigado. O Pix da igreja está aí para você plantar sua semente, para você ofertar, para você dizimar, mas não se sinta obrigado. Porque Deus é grande, eu creio que Deus te escolheu. Ele não te escolheu para coisas pequenas, ele te escolheu para fazer coisas grandes. E eu creio que você é um escolhido dele. E ele tem planos e propósitos na sua vida. Então o Pix está aí, é 11-919-729636, ou na Cão dos Escolhidos. E agora você quer plantar sua semente, não se sinta obrigado. Você quer fazer isso voluntariamente, porque Deus tocou em você, porque você entendeu que dízimo não é dinheiro, você entendeu que a oferta é uma semente que quando a gente planta no altar, ela se transforma em colheita no futuro. E você está acionando a lei da multiplicação sobre a sua vida. E agora, eu já vou orar, mas antes, ó, quem sustenta a obra de Deus é sustentado por Deus. Você crê nisso, que Deus vai te sustentar? E você sendo essa coluna, sua casa, sua família, seus bens, seus negócios, seu casamento? Deus quer isso. E eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Hoje Deus remove as distrações da sua vida e reposiciona no centro do propósito. Eu estou profetizando isso. E você será coluna
de visão clara e inabalável. Isso é palavra profética. Hoje, agora, nesse exato momento, Deus está removendo as distrações da sua vida e está reposicionando você no centro da vontade dele. E você vai me ajudar a cumprir a missão de levar a palavra dele por norte, sul, leste e oeste. É a missão do ID. E aqui no meu livro, no final do livro Sem Fronteiras, eu tenho que cumprir isso, mas sozinho não está aqui. Ó. A mensagem final do livro está aqui. Ó. É o ID e pregai. Eu tenho que cumprir essa missão. Você sabe o que é o ID e pregai? Você tem entendimento sobre isso? A ordem de Jesus, o cumprimento, a missão, está tudo aqui nesse livro. Eu vou levar essa palavra. Eu vou levar essa palavra nos 4 cantos, cumprindo o meu chamado. Óbvio, sem recurso, sem pessoas do meu lado, sem pessoas que não vão ser coluna, impossível. Porque a obra dele aqui na terra precisa das sementes, das ofertas. Eu sei que o mundo, os que são politeístas, que creem em várias coisas, em vários deuses, em vários rituais, não creem. Mas os monoteístas, aqueles que sabem do Deus de Abraão, o único Deus vivo da Bíblia, sabem da importância da missão, do reino, para que a obra de Deus cresça e avance, para que a obra de Deus desenvolva, para que a obra de Deus tenha progresso. Então, entenda sobre isso. Creia nisso. E vamos determinar agora. Quem sustenta a obra é sustentado por Deus. Então, se você é tocado para nos ajudar a plantar sua semente, não se sinta obrigado. O Pix está aí. Não é na minha conta bancária, não, é na conta da igreja. Não é na minha conta, não. Não é na conta do bispo ou do pastor, não. Nunca plante, nunca dê o seu dízimo, a sua oferta na conta de pastor, mas na obra de Deus, para que seja usado para a obra de Deus. 11 919 729636 ou na Cão dos Escolhidos 2023 @gmail.com, tá bom? Vamos falar com Deus agora. Quem sustenta a obra é sustentado por Deus. E eu creio que Deus está te fazendo ser coluna agora. Vamos falar com Deus. Meu Deus, o dízimo não é dinheiro, é algo espiritual. A oferta é uma semente que plantada traz segurança para o futuro. Aciona a lei da multiplicação da parte de Deus. Eu oro agora por todos os semeadores e por aqueles que ainda não foram tocados, por aqueles que ainda não são e estão passando por aperto, por necessidade e estão totalmente distraídos. Quantas pessoas que começaram a se distrair com coisas fúteis, internet, coisas banais, vídeos, seja vídeos engraçados, seja vídeos que levam ao pecado, à prostituição e cair num poço de depressão, destruindo a sua mente, o seu emocional, destruindo o seu espiritual, destruindo o seu casamento, destruindo a sua saúde física e mental e emocional, espiritual. Oh, meu Deus, nós falamos essa semana, segunda-feira, o perigo da incredulidade. Terça-feira falamos o perigo da ansiedade. Ontem, na quarta-feira, falamos sobre o perigo da infidelidade. E hoje, nessa quinta, o perigo das distrações. Amanhã vamos trazer mais um tema falando sobre o que é perigoso, que destrói a fé, que destrói a comunhão, que destrói o relacionamento. Meu Deus, liberta essa pessoa, ela só está envolvida com as distrações, ela acorda já distraída, ela vai para o trabalho, ela fica distraída, ela não tem concentração, na escola, na faculdade ela está distraída. E o diabo, ele coloca pessoas que queiram tirar a nossa concentração para nos distrair, pessoas às vezes que são até divertidas, são descontraídas, são pessoas, dizendo um linguajar descoladas, são pessoas que são comunicativas, mas que tipo de conversa? Sansão se distraiu, perdeu a força, perdeu a visão e caiu.
Pedro deixou de olhar para o Senhor e afundou. As distrações não derrotam a pessoa de uma vez. Elas vão minando, porque o diabo não pode destruir a pessoa. Então ele vai colocando distrações e a pessoa vai se distraindo até tocar no fundo do poço. Como Jonas, que se distraiu, não quis cumprir o chamado e fugiu para Tarso, deixou de ir para Nínive e foi só descendo, desceu para o fundo da boca do peixe, meu Deus. Estava distraído. Davi se distraiu com Betseba e caiu, pagou um preço. O jovem rico se distraiu com os bens materiais, as riquezas que ele tinha. Ele guardava os mandamentos, ele honrava pai e mãe, mas era avarento. Estava distraído com a avareza, com o apego. Pedro se distraiu e disse que não ia negar Jesus, e quando Jesus foi preso não estava preparado, negou Jesus. Quantos, meu Pai, por causa das distrações, porque o diabo coloca isso. Não é pecado a pessoa se divertir, de se distrair no momento, não é pecado a pessoa estar no momento de confraternização, de passeio, de lazer, mas o perigo é viver tomado pelas distrações do dia a dia. Principalmente hoje com o celular na mão. Você não precisa ir para ver televisão, você não precisa ligar, sentar numa sala, você não precisa ir lá para a rua, você pode se distrair no próprio computador, no próprio celular e passar horas e horas ali, perdendo tempo com distrações banais, fúteis, insignificantes e retroativas, e maléficas e malignas que destroem os bons costumes, a fé, o amor, a obediência, a fidelidade, a lealdade. Então agora seja livre, eu profetizo, seja livre, seja liberto. E Deus tenha misericórdia. E Deus tenha misericórdia. Eu te abençoo, eu profetizo bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu casamento. Eu profetizo bênçãos sobre você. Seja curado, prospere. Eu oro, meu Deus, por todos que têm ajudado essa obra, que são coluna, que têm nos ajudado com as suas sementes. Meu Deus, aciona a lei da multiplicação, aciona a lei da multiplicação sobre ela. Que os dízimos abra janelas do céu, traga bênçãos, derrama bênçãos sem medida, amarra o devorador por causa da fidelidade dela, meu Deus. Faz o impossível que a gente venha avançar por todos os continentes, por todos os lados, transbordando e com o único objetivo, salvar e ver a vida da pessoa transformada. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Tome posse das promessas de Deus. Você que está no grupo do WhatsApp, você que deixou os comentários, o nome da família, os pedidos de oração, sejam atendidos nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tomou posse? Deus é contigo. Só para você entender, quando um time de futebol vai jogar, ele fica concentrado. Ele não pode ficar. Os jogadores não ficam em casa, eles vão para uma concentração. Eles têm que se concentrar antes. E se ficar em casa, eles são monitorados para não sair, para ir fazer bagunça. Por quê? Porque é decisão. Um atleta, quando você vai estudar na faculdade, você tem que estar concentrado ali, preparando para o dia da prova. Você pode ser reprovado. Então, não é pecado ter um momento de distração. O pecado é você viver pelas distrações o dia todo e só querendo se distrair, só querendo viver na distração. Vai destruir sua vida. Cuidado, é um perigo. Deus é contigo. Deus abençoe. Amanhã estamos de volta aqui trazendo mais um alerta para as pessoas. Eu conto com você, nós estamos juntos, a sua luta é minha ajuda, a sua luta é minha luta, estou aqui para te ajudar.
Estou à disposição para isso. Deus